A análise mais honesta que eu vi foi do Wall Street Journal, que é o maior jornal impresso dos Estados Unidos, fez um editorial, pelo menos muito bom, sobre o papado de Francisco. Ele falou o seguinte, o título do editorial é O Legado do Papa Francisco, de 1936 a 2025. Ele defendia os pobres enquanto favorecia as ideias que os mantêm pobres. Diz assim o editorial: quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito o 266º Papa em 2013, isso marcou uma série de acompanhamentos inéditos. Ele foi o primeiro Papa jesuíta e, como argentino, o primeiro de fora da Europa. No entanto, seu legado como Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa aos 88 anos, foi decepcionante mesmo em relação às prioridades que ele havia estabelecido para o seu pontificado. Infelizmente, o Papa Francisco acreditava em ideologias que mantêm os pobres na pobreza. Uma dessas doutrinas terrenas é o ambientalismo radical, que não se trata de manter a terra limpa para os seres humanos, mas de preservar a terra por si mesma e tratar o homem, comentário meu, o ápice da criação, como inimigo. Em um de seus primeiros escritos como Papa, a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco citou o uso de ar-condicionado como exemplo dos hábitos de consumo prejudiciais que levaram à autodestruição da humanidade. Ele parecia não perceber que escapar da pobreza exige maior consumo de energia. A gente está em abril, né? Ainda está quente para um cacete no Rio de Janeiro, porque se tiver, esse é um bom momento para você, católico, pensar, poxa, estou destruindo o planeta usando meu ar-condicionado. Em fevereiro ia ser melhor a gente ler esse texto. Continua. Seu pontificado foi marcado por um anti-americanismo, não apenas contra Donald Trump. Ele parecia acreditar que a América Latina é pobre porque os Estados Unidos são ricos. Essa é uma receita para a estagnação e o desespero, pois as verdadeiras razões pelas quais tantos na América Latina permanecem na pobreza estão dentro de casa. A ausência do Estado de Direito, conluio entre empresas e governos, protecionismo e outras barreiras ao florescimento humano. Coisas que o Lula e Dilma eram campeões, e Evo Morales, e ele bateu tanta palma, né? Continua. Menos perdoável foi o seu acordo de Pequim, já como Papa, que deu ao Partido Comunista, nem falamos disso aqui, mas precisamos falar, influência na escolha de bispos. O Partido Comunista Chinês passou a influenciar a escolha dos bispos na China, durante a gestão Francisco. As condições para os católicos na China pioraram, embora o Vaticano tenha renovado esse gesto de submissão diversas vezes. O Vaticano tem permanecido em silêncio diante do sofrimento do editor Jimmy Lai, o católico preso mais conhecido da China. Diferente de seus dois predecessores imediatos, João Paulo II e Bento XVI, o Papa Francisco veio da ala progressista da Igreja. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Frank Pavone, né, que é professor do Fim da América, que era o grande padre celebrador das missas e grande ativista contra o aborto nos Estados Unidos. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção e preencheu os postos de cardeal com outros progressistas, ou seja, aparelhou a igreja. A ironia é que esse progressismo é mais popular em lugares como a Europa, onde os bancos das igrejas estão vazios aos domingos. A igreja está prosperando na África, entre os jovens católicos ortodoxos do Ocidente, que buscam um sentido para a vida além do consumo material. E vale para o Brasil, por exemplo, as igrejas tradicionais católicas lotadas, com gente esperando lá de fora. Os cardeais que escolherão o sucessor do Papa ajudarão a determinar qual futuro desejam para a Igreja e para os 1,3 bilhão de católicos no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a gente conhece as árvores pelos frutos. A árvore boa não dá frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Eu pergunto a vocês honestamente, meus irmãos católicos, quais foram os frutos da árvore do Papa Francisco?
E a minha intenção não é denegrir a imagem do Papa, mas nós precisamos reconhecer que o Papa Francisco foi o Papa mais woke e lacrador da história. Eu diria que ele foi tão woke e lacrador quanto era possível que se fosse dentro da Igreja Católica Romana, que é, rasguem-se vocês todos, nós protestantes, é a denominação religiosa mais importante do mundo. Eu repito que a ideia não é julgar o Papa, julgamento não me cabe. Ele vem da parte de Deus na ocasião do juízo da morte do Papa. Mas a análise real sobre os frutos que ele deixou para o mundo é absolutamente necessária, até para que nós consigamos orientar o mundo na direção em que nós queremos que ele caminhe. No final das contas, a partida desse Papa representa também o aspecto do fim de uma era. Eu espero. Eu espero que nós estejamos testemunhando o fim da era da loucura dessas ideias woke. Eu acho que os fiéis católicos devem sinalizar para a Igreja que esse Papa não foi bem. E eu oro para que o Espírito Santo guie os cardeais no conclave, para que o escolhido como novo líder da Igreja Católica de Roma seja alguém que restaure a fé católica e desfaça o dano e o aparelhamento causado pelo Francisco. E é isso que nós esperamos como civilização. Que venha um Papa mais João Paulo II e menos Francisco. Eu já falei essa frase várias vezes e eu concordo com ela. É atribuída a vários autores diferentes, né? O mundo vai bem quando a igreja vai bem. E o mundo vai mal quando a igreja vai mal. Nunca, na nossa história recente civilizacional, a igreja foi tão mal quanto foi debaixo do Francisco. E essa é a análise honesta que tem que ser feita de alguém que, como eu disse desde o início, ama e respeita enormemente a Igreja Católica. Feito esse impopular comentário, impopular porque, em tese, eu não tenho lugar de fala. Eu ouvi isso de outro dia de um católico. Falou, você não tem lugar de fala. Eu falei, pronto, agora sim o Papa Francisco conseguiu transformar os fiéis em progressistas, no lugar de fala. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.